Olá galera, boa noite. E o tiozinho aqui, o tio aqui pra dar uma aliviada. Galera chegando aí, boa noite a todos. Lages, Santa Catarina, Minas Gerais, muito legal. E alguém da época do Cepage, muito bom. Isso aí, curso Delta começando amanhã. Vamos falar nisso já já. Esperar a galera entrar mais um pouquinho. Vamos ouvindo o YouTube aí, que é bom pra caramba. Niterói, galera. New Year's Day, nome da música, YouTube. Aí então, aproveita aí, vamos falar um pouquinho de prova, falar um pouquinho de teoria geral, bem doutrina. Vou ficar pegando aí jurisprudência, vocês estão estudando jurisprudência. Aí vamos botar um pouquinho de prova de doutrina. E outra assistindo a minha aula na FESU agora, quem é? Perdi. Recife, Niterói, beijo pra todo mundo. Palmas, Tocantins, Roraima, Manaus, Fortaleza, o Brasil inteiro aí prestigiando o Amo Direito nessa parceria muito bacana com o Portal F3, nosso amigo Marquinhos, grande comandante do portal, Pedro Barreto. Então aí vão ser 2 semanas, sempre às 10 horas, live ao vivo, a galera toda aí do portal junto. Comandado aí pelo grande capitão Pedro Barreto, Brasília, Pará, Salvador. Aí a galera tá chegando em Salvador, hein? Amanhã começa em Salvador, portal presencial. Estamos lá, vamos viajar, presença confirmada de toda a equipe Delta do Portal F3. Amanhã a gente começa com o professor Rafael Barreto, Direito Constitucional, se eu não estou enganado. Mas com certeza amanhã começa o presencial, exercício Salvador. E online, Brasil inteiro, também já está tudo gravado, pronto já para galera começar, que já está chegando a prova. Pessoal do São Luís Maranhão, um grande beijo. Processo penal mesmo, na veia. Amigo André Uchoa, vamos voltar junto, André, sempre junto. Professor de medicina legal, administrativo, pessoa, um grande parceiro, grande amigo. Sempre junto, André, sabe disso. Adoro. Muitas, vamos marcar, te ligar, vamos marcar de almoçar, bater um papo. Aí, Rodrigão, fala Mesquitauro, estamos sempre juntos. Boa noite a todos. Galera aí prestigiando. Mais uma vez, aí Portal tá chegando, equipe Portal F3, presencial Salvador. Amanhã começa, hein? Rafael Barreto, exercício e teoria já no online, já tá tudo gravado, pronto aí para degustar. E agora é meter a cara, reta final, tá chegando. E essa parceria aí do Amo Direito, Marquinhos, grande abraço, Pedro Barreto. Sempre 10 horas da noite, essa semana e semana que vem. Uau, Pretinha, te amo. Claudinha Barros, grande amiga, grande parceira. Essa coordenadora penal, só ela mesmo. Minas Gerais, extrema. Sempre junto, Claudinha. Tá, e vamos iniciar, galera. Então, tô querendo falar um pouquinho de prova hoje. Então, uma teoriazinha aí, bater um papo. Queria falar em sistema de apreciação de prova. Como é que a prova ela é apreciada pelo juiz. Na verdade, são 3 sistemas. O primeiro sistema é chamado de prova tarifada. Certeza legal. Por esse sistema da prova tarifada, Claudinha Barros, Greenpeace, Defensoria, a querida promotora, sempre competente, fiscalizando a lei, sempre juntos. Instituições amigas, co-irmãs, que muitas vezes divergem apenas no campo do direito, mas a amizade sempre, sempre, sempre. Então vamos lá, apreciação de prova. O primeiro sistema é o sistema da prova tarifada, também chamado de certeza legal. Ora, por este sistema, o julgador não tem a menor liberdade na análise da prova. Isto porque a prova já vem tarifada,
valorada pelo legislador. No sistema da prova tarifada, o julgador passa a ser um mero aplicador de prova. Vou repetir. Então, certeza legal, prova tarifada. O juiz, o julgador, não tem liberdade nenhuma. O legislador já definiu o valor de cada prova. O julgador vai ser um mero aplicador de provas. Pelo sistema da prova tarifada, existe hierarquia entre as provas. Ora, quem nunca ouviu falar na expressão confissão à rainha das provas? Na época da prova tarifada, a confissão ocupava o topo da pirâmide. Era a prova mais valiosa, bastava a confissão do réu para que ele fosse condenado. Então, na prova tarifada, cada prova já vem definida. O juiz só aplica cada prova. Aí eu te pergunto, foi esse o sistema adotado pelo legislador pátrio, o sistema da prova tarifada, onde o juiz só vai aplicar o valor da prova já definido pelo legislador? Evidente que não. Já tem gente aí, meu amigo André Ochoa, perfeito, nós vamos encontrar sim resquícios da prova tarifada na atual legislação. O primeiro resquício da prova tarifada está no parágrafo único do artigo 155 do Código de Processo Penal. Eu disse parágrafo único do artigo 155 do Código de Processo Penal. Vamos a ele? 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Olha o resquício aí. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Neste caso, o legislador já definiu a forma como se prova o estado civil das pessoas. Por exemplo, o crime contra o cônjuge. Crime praticado contra o cônjuge agrava a pena. Vamos imaginar que durante a instrução criminal farta prova testemunhal, no sentido de que o acusado é cônjuge da vítima. Vai uma primeira testemunha, eu sei que eles são casados, eu fui daminha do casamento. Vai uma segunda testemunha, eu fui padrinho do casamento. A foto do champanhe, do bolo do champanhe. Aí eu pergunto, diante desta farta prova testemunhal produzida, o juiz pode reconhecer da agravante do crime praticado contra o cônjuge? A resposta é não. Por quê? Estamos diante de um resquício da prova tarifada, que é o parágrafo único do 155. Como é que se prova o estado civil das pessoas? O estado de casado? Somente através de certidão de nascimento. Então, nesse caso, o juiz só vai poder reconhecer da agravante do crime praticado contra o cônjuge se houver nos autos a certidão de nascimento. É um resquício da prova tarifada. Outro exemplo, estupro de vulnerável, menor de 14 anos. Neste caso, a prova será feita através de certidão de nascimento. Ok? Segundo resquício da prova tarifada está no artigo 158 do Código de Processo Penal, nos crimes que deixam vestígios. Olha quem está entrando aí. Estou de olho em você, hein, Edésio? Se liga, hein, meu amigo. Você é parceiro. Professor Edésio Ramos, Direito Penal, equipe Delta. Tamo junto, velho. 158.
outro resquício da prova tarifada. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Os crimes que deixam vestígios são os chamados crimes não transeuntes, enquanto que os crimes que não deixam vestígios são os crimes transeuntes. Vou repetir, ele pode mudar a expressão na prova. Os crimes que deixam vestígios são os crimes não transeuntes. Os crimes que não deixam vestígios são os crimes transeuntes. E nos crimes não transeuntes, que deixam vestígio, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, ele é obrigatório. Como é que é feito o exame direto? O perito tem contato direto com o corpo de delito, com o vestígio material da infração penal. Mas, se desaparecerem os vestígios da infração penal, impossibilitando a realização do exame direto, só resta fazer o exame indireto. E como é feito o exame indireto? Artigo 167 do Código de Processo Penal. Eu disse artigo 167 do Código de Processo Penal. O exame indireto é feito através de prova testemunhal. Vamos ao dispositivo? Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Ou seja, não há necessidade de confecção de laudo, que tem uma controvérsia. Como é que é exame indireto? Uma primeira corrente diz que a testemunha narra aquilo que sabe, aquilo que viu, e diante desta narrativa, o perito confecciona o laudo. Uma segunda corrente, majoritária, diz que não há necessidade, porque a prova testemunhal supre o exame de corpo de delito. Vou ler de novo o artigo. Não sendo possível o exame de corpo de delito, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Ou seja, a prova testemunhal supre o próprio exame de corpo de delito. Se suprisse apenas o corpo de delito, aí haveria necessidade do exame do laudo, mas só que já supre o exame de corpo de delito. Então basta a prova testemunhal, que vale como exame de corpo de delito indireto. Ok? Pois bem, então voltando ao segundo resquício da prova tarifada, que é o artigo 158. Quando a infração penal deixar vestígio, são os crimes não transeuntes, o exame de corpo de delito ele é obrigatório, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Já sabemos como é feito o exame direto. O perito tem contato direto com o vestígio material da infração, com o corpo de delito. Desaparecendo esse vestígio, será feito um exame indireto, que já sabemos, artigo 167, é através de prova testemunhal. Pois bem, vamos com dois casos que tiveram repercussão nacional, isso até mundial. Primeiro aconteceu aqui no Rio de Janeiro, um episódio muito triste mesmo. Já faz uns 7 anos, 8, confesso que eu não sei a data. É quando uma engenheira, o carro dela foi encontrado no canal aqui na Barra da Tijuca e o corpo dela nunca foi encontrado. E ali houve uma suspeita, uma investigação, e o Ministério Público denunciou policiais militares que estavam baseados ali próximo como autores de um suposto homicídio.
sei, esse processo, não sei o andamento, acho que ainda tramita aqui no Tribunal do Júri do Rio. E naquele caso, muito triste, fico muito triste, que nunca encontraram o corpo da menina, da engenheira. Ou seja, e o homicídio é um crime que deixa vestígios. Os policiais foram acusados de homicídio. Então ali tinha que ter feito o exame de corpo de delito direto, o exame cadavérico. Olha quem está entrando aí. Fala, capitão. Pedro Barreto. Sempre junto, velho. Nosso capitão e nosso comandante do Portal F3, professor Pedro Barreto. Amanhã parece que amanhã é Rafa, né, Pedro? Amanhã em Salvador, no presencial, é Rafa Barreto, não é isso? Beleza. Então vamos parar de escrever um pouquinho, que aí diminui a trava, ok? Amanhã Rafa Barreto, presencial Salvador, e o online já está todo gravado, todo pronto. Se o pessoal parar de teclar, acho que melhora, diminui aí, trava menos. Pois bem, o exame direto, o perito tem contato. O indireto, desaparece o vestígio, é feito através de prova testemunhal. Então, voltando ao caso da engenheira. O corpo desapareceu, não foi possível o exame direto. Só restava ali o exame indireto, prova testemunhal. Eu não conheço o processo, mas pelo que pude acompanhar, não houve testemunha dizendo que a menina morreu. Então, naquele caso, não houve exame direto porque o corpo desapareceu. E o exame indireto restou prejudicado porque não havia testemunha dizendo que a menina morreu. E o Ministério Público, então, aditou a denúncia, imputando aos policiais um homicídio tentado em concurso material com ocultação de cadáver. E esse processo ainda tramita aqui no primeiro Tribunal do Júri da comarca da capital. Ok? Um segundo caso, também emblemático, repercussão nacional, foi do ex-goleiro Bruno, goleiro do Flamengo aqui do Rio. Caso com repercussão, todos conhecem a morte daquela menina Elisa Samúdio. Mas Marcelo, Bruno foi condenado. Sim, calma. O corpo da menina desapareceu. Não foi possível o exame direto. Mas Marcelo, então por que Bruno, Macarrão e outros réus foram condenados? Porque neste caso houve exame indireto. Houve prova testemunhal no sentido de que a menina teria morrido. Tanto é que Bruno e os demais réus foram condenados, enfim. Então são dois casos de repercussão. Naquele da engenheira, por mais certeza que o juiz, enfim, tenha que ela morreu, tem que ter um exame, direto ou indireto. Já no caso do Bruno, a Elisa Samúdio morreu, mas cadê? Teve exame direto, prova testemunhal. Vale ressaltar que a parte final do artigo 158, ora em comento, diz o seguinte: quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Só ressaltar que há entendimento de que esse resquício da prova tarifada não seria aplicado. Em que sentido? Ora, se a confissão é feita na presença do juiz, até porque, se liguem, no rigor técnico, não há que se falar em confissão feita em sede policial. Em sede policial você pode ter um reconhecimento de autoria. Por quê? A confissão só existe em juízo, é aquela feita na presença de um juiz. Isso no rigor técnico. Então, a parte final do 158 diz que a confissão do acusado não vai suprir o exame de corpo de delito, mas há entendimento em sentido contrário que pode sim. Por quê? Ora, se basta a prova testemunhal para suprir o exame direto, por que não a confissão do réu espontânea, voluntária, na presença do juiz? Há entendimento admitindo a confissão do réu na presença do juiz, de forma espontânea, voluntária, como uma forma de suprir o exame de corpo de delito direto que não foi realizado. A alegação de que seria um resquício da prova tarifada. Ok? Um segundo sistema de apreciação de provas é o sistema da íntima convicção. Em que consiste o sistema da íntima
convicção, o julgador tem plena liberdade para decidir. Mas tem um porém. Ele não precisa fundamentar a sua decisão. É isso mesmo, em íntima convicção, o julgador decide do jeito que ele quiser. Não precisa nem fundamentar. Se ele quiser, ele diz que minha camisa é branca. Enfim, fundamento. Aí eu pergunto, foi esse o sistema adotado pelo legislador pátrio? O sistema da íntima convicção? Não, não foi. Ah, Marcelo, existe algum resquício da íntima convicção na atual legislação? Sim. Onde eu atuei durante 18 anos da minha vida. Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, os jurados decidem com a íntima convicção. Terceiro sistema é o sistema do livre convencimento motivado. Por esse sistema, o julgador tem plena liberdade para decidir. Mas só que ele tem que decidir de forma fundamentada. No livre convencimento motivado, não existe hierarquia entre as provas. Nenhuma prova tem valor absoluto, mas sim relativo. O juiz tem plena liberdade para formar o seu convencimento, mas só que vai ter que fazê-lo de forma fundamentada. Pessoal aí do Amo Direito, se quiser me acompanhar, meu periscope é Marcelo_Machado. Sempre junto. Marquinhos, grande abraço, irmão. Pedrão, tamo lá. Galera de Salvador, estamos chegando, hein? Estamos chegando lá pro presencial exercício, equipe Delta do portal, delegados de polícia, edital já na rua aí, no estado da Bahia. Tamo junto. Como eu estava dizendo, no livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, o julgador tem plena liberdade. Forma o convencimento dele, mas só que tem que fundamentar. Hierarquia entre as provas? Nenhuma prova tem valor absoluto, mas sim relativo. Foi esse o sistema adotado pelo legislador pátrio. Base legal, artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Base constitucional, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Ok? 3 minutos, um resumo do que foi falado. Sistema de apreciação de provas. Primeiro sistema da prova tarifada. O legislador já define o valor de cada prova. O juiz, o julgador só vai aplicar o valor de cada prova definido pelo legislador. Não foi o sistema adotado. 2 resquícios. O primeiro, parágrafo único do 155, Estado Civil das Pessoas. E o segundo resquício, artigo 158, nos crimes que deixam vestígios, que são os não transeuntes. Segundo sistema da íntima convicção, decide do jeito que quiser, não precisa fundamentar, resquício Tribunal do Júri. Terceiro sistema, o adotado pelo legislador pátrio, sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional. Plena liberdade para decidir, mas só que aí tem que ser de forma fundamentada. Uma situação bem interessante, já numa determinada prova, meio de prova, em relação ao indício, em relação à prova indiciária. Vamos com calma. A prova, ela pode ser direta ou indireta. A prova direta é aquela que incide sobre
o fato probando. Estou no restaurante, saco de uma pistola, efetuo 5 disparos e mato o garçom. O maître, os outros garçons, os frequentadores, todos viram o homicídio. Estamos diante de uma prova direta. As pessoas que estavam no restaurante, funcionários, viram matando o garçom. Essa prova, ela é direta, incide sobre o fato probando. Pode acontecer de estou sozinho em casa, eu e minha esposa, vizinho viu nós chegando agora. De repente, pá, 3 disparos. Sai, o vizinho vê eu saindo, uma arma na mão, pegando o elevador e indo embora. Existe uma prova direta em relação a esse fato? Alguém viu eu efetuando disparos contra a minha esposa? Não. O vizinho viu. Nós dois chegando, ele ouviu 3 disparos e depois viu eu saindo. O fato que o Ministério Público terá que provar é que eu efetuei disparos. O vizinho viu eu efetuando disparos? Existe prova direta? Não. Neste caso, nós temos uma prova indireta. Na prova indireta, você parte de um fato conhecido e sabido e, através de um raciocínio lógico, chega ao fato que pretende provar. Nesse exemplo, qual o fato conhecido e sabido? Vizinho, Marcelo e esposa entraram em casa, foram efetuados 3 disparos, a esposa morreu, Marcelo saiu de casa, entrou no elevador e foi embora. O fato que o MP tem que provar é quem efetuou os disparos. Fato conhecido e sabido, Marcelo e esposa chegaram, 3 disparos, Marcelo foi embora. Logo, podemos dizer o quê? Marcelo matou a esposa. Essa é a prova indireta. Essa é a prova indiciária. Você parte de um fato conhecido e sabido e, através de um raciocínio lógico, chega ao fato que tem que provar. Todo mundo sabe que Marcelo e a esposa chegaram em casa, logo em seguida 3 disparos, Marcelo sai de casa e vai embora, a mulher está morta. Quem matou? Marcelo. Essa é a prova indireta, é a prova indiciária. Aí eu vou te perguntar, o juiz pode proferir um decreto condenatório com base apenas em indícios? A prova indiciária autoriza uma sentença condenatória? Autoridade policial responde. Lembrando que essa semana e semana que vem, sempre às 10, live aqui da galera do Portal F3, Equipe Delta, no Amo Direito. Querido Mark, estamos sempre juntos. Meu Periscope, Marcelo_Machado. Lembrando, amanhã, sábado, começa a turma presencial de exercício em Salvador. E o online já está gravado. Então, o juiz pode condenar com base apenas em indícios. Existe um mito muito grande no mundo jurídico, no sentido de que não. Volta e meia te vê advogado renomado. Não. Enquanto o meu cliente não tinha absolutamente nada. Tem que ser absolvido. Havia contra ele apenas indícios. Então há quem defenda a tese, uma corrente, que a prova indiciária não é suficiente para uma sentença condenatória. Mas atenção, né? Supremo Tribunal Federal já disse que sim. Supremo Tribunal Federal admite uma sentença condenatória com base em indícios. Até porque o indício é um meio de prova expressamente previsto
no artigo 239 do Código de Processo Penal. Isso mesmo. Supremo Tribunal Federal admite uma condenação com base em prova indiciária. Isto porque o indício é um meio de prova expressamente previsto no artigo 239 do CPP. Ora, se você não admitisse a prova indiciária como capaz, razoável, suficiente, haveria muita impunidade, só ia ter condenação com base em prova direta, um crime sem testemunhas, sem uma filmagem direta, insolúvel. Vamos ao artigo 239. Considera-se indício. Estou com meu telefone aqui. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Na verdade, data vênia não é indução, mas sim por dedução. Então, se cai na prova, se liga. Prova indiciária é suficiente para ensejar um decreto condenatório. Ok? 7 horas da manhã, eu já estou na labuta. Vou dar aula amanhã de manhã. Da tarde pintou um compromisso, estou todo enrolado. Só para lembrar, parceria aí, Portal F3 como Direito do Mark. Essa semana e semana que vem, sempre às 10 horas da noite. Equipe Delta do Portal, todos os professores fazendo uma live. Amanhã, sábado, começa a turma presencial em Salvador, turma de exercícios. E o online já está pronto aí, já para degustação, para ver, já está tudo gravado. Foi um prazer estar aqui com vocês. O meu Periscope pessoal, Marcelo_Machado. E lembrar, a equipe Delta vai voltar a viajar.